Sejam bem-vindos ao Papo Sem Crachá, seu podcast quinzenal, onde falamos sobre temas relevantes de trabalho, mas que não são trabalho, e que seriam melhor discutidos em uma mesa de bar, mas estamos aqui hoje para discuti-los também. Meu nome é Félix e eu nunca tirei um período sabático, a não ser quando fui demitido da minha empresa e tive que tirar um período forçadamente ali até conseguir um outro emprego. Olá, pessoal, sou o Luiz Lima. No meu caso, eu já morei na Austrália por um período e eu vou contribuir falando um pouquinho sobre essa experiência aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jocássia, eu tô há 5 meses fora do ambiente corporativo. Tira essa chave, bateu papo com a gente. E hoje o tema é sobre período sabático, como vocês já perceberam aí pelas intros aí dos nossos hosts. Estamos aqui hoje com nossa belíssima, que não cansa de ser uma pessoa brilhante, né, como vocês podem ver pelo seu traje hoje, maravilhoso, que é a nossa amiga aí, Denise Cervelin. Então, uma salva. Vamos. Se apresente, se apresente. Se apresentar, Denise. Obrigada, pessoal, obrigada. Além de participar de ter um papo legal com os amigos, a gente vem para dar um up na autoestima, né? Olha que coisa boa. Então, eu sou a Denise, como o Bruno falou. Eu tô terminando agora um período sabático, eu trabalho com tecnologia. E tirei esse período sabático para ficar um tempo sem tecnologia, né? A vida além das telas. O que a gente tem na vida não digital. Bom, Denise, mas para começar, o que é período sabático? Como que você descreveria para uma pessoa que nunca ouviu falar do tema? Acho que a gente até um tempo atrás falava muito sobre ano sabático, né? E hoje a gente já muda para período sabático, porque a gente entende que não tem muito formato pré-determinado, né? Basicamente é uma pessoa que resolve dar uma pausa ali na sua carreira, pensando em alguém que tem aquela carreira tradicional, trabalha numa empresa CLT, né, há um tempão, dá uma pausa por motivos diversos, então um período de 3, 6 meses, um ano e meio, 2, para tirar um projeto pessoal, para fazer um intercâmbio, para cuidar da família, para o que quer que seja, de uma forma totalmente autônoma ou numa licença não remunerada, enfim, aí a gente pode discutir um pouco os formatos que existem, mas se tirando um pouco daquele formato que essa pessoa está acostumada há tanto tempo, né, aquele trabalho das 8 às 6 diariamente, batendo crachá, né? Sim, realmente, eu conheço algumas pessoas que já tiveram um período sabático e falava-se nisso de ano sabático. Esse ano, inclusive, conheci algumas e era sempre esse negócio de uma super viagem, uma missão, algo super bem planejado e que, na minha cabeça, era só para quem tem muita grana e, inclusive, para mim, é novidade que dá para fazer outras coisas, dá para ficar, inclusive, sem fazer nada, só para descansar, se reconectar. E, para mim, é muito novidade que o objetivo principal é esse, você se reconectar, se redescobrir. E o que você pode contar da sua experiência? Qual foi o objetivo? Como foi o seu período sabático? Eu estava sentindo necessidade de fazer essa pausa e sem ter nada muito pré-determinado, né? Sem ter grandes planos. Por que a gente sempre precisa ter um plano cheio de objetivos traçados que nos limitam um pouco? Eu não queria ficar limitado. Eu sabia que eu queria parar um tempo, me programei para isso, né? Acho que a gente pode depois falar um pouquinho melhor de como se programar. Mas a minha ideia era realmente descansar um pouco, me reconectar. Eu acho que eu fiquei muito tempo, né? Anos a fio trabalhando. Eu já fui muito workaholic, já fiquei muito tempo trabalhando de uma maneira até um pouco desgastante em alguns momentos, e aí eu estava a fim de dar uma desacelerada, fazer as coisas que a gente não tem tempo para fazer na correria do dia a dia e que eu ia conseguir explorar melhor nesse meu momento. E fazer nada é muito bom também, né? Fazer nada é ótimo, gente. Netflix, essas coisas, a gente é muito bom em fazer nada, né? Exato, acho que é uma skill aí que a gente acaba descobrindo aí durante o período sabático. Exatamente. Acho que no último podcast que a gente gravou, a gente comentou sobre isso, que tem uma quebra de gerações. A geração anterior, ela tinha essa cobrança absurda de ser workaholic, e isso ainda chega um pouco na sua geração, talvez não, mas na minha, Bruno, Luiz,
A gente tem quase a mesma idade. Eu sou mais velha que ele, né, gente? É que você tá com uma carinha muito jovem, é isso, né? Aqui. Eu não sabia, eu achei que você tá mais conservada que a gente. Nossa, obrigado. Não, aqui tá todo mundo acabar com a gente aqui. 20 e poucos aqui, ó. Mas enfim. A geração mais antiga tinha aquela crença, né? Se não é no sol, não é trabalho. E aí a nossa já tá um pouco mais leve, mas ainda é muito apegada ao trabalho. E se eu não estiver fazendo nada, parece que tá errado. Logo que eu saí da minha última experiência, a primeira semana, fiquei meio maluca. Aí levou um tempo até não, tá tudo bem ficar sem fazer nada, tá tudo bem acordar às 10. Eu me sentia horrível, assim, acordava às 10, nossa, que gostoso, que delícia, mas eu sou tão vagabunda, eu devia estar trabalhando. Exato. Aí, não sei, eu acho que levou um mês, assim, pra eu pensar, pô, eu mereço isso, eu tô há tantos anos no mercado de trabalho, eu fiquei tantos anos sem ter férias. Sim, e achava bonito não ter férias, porque eu tava dando o máximo do máximo. E agora tô tendo essa mudança de conceito. O meu conceito de sucesso mudou bastante nos últimos anos. E a geração mais jovem que a gente, eles são muito melhores nisso. Eles valorizam muito mais a vida em geral. Não que eles não valorizem o trabalho, mas eles estão encontrando um equilíbrio que a gente ainda bate cabeça ali para entender se a gente tem o direito de ter esse equilíbrio ou não. Sim. Isso é muito bonito. Você falou um ponto-chave aí para mim, né? Conceito de sucesso. Eu tinha uma gestora muito antiga, né? Uma gestora de vários anos atrás. Geração. Não, uma gestora de vários anos atrás, que ela saiu da empresa e no discurso dela... E saiu sem planos, assim, né? Para explorar a vida. E no discurso dela de saída, ela falou uma frase que me marcou muito naquela época. E me marca desde então. E foi fundamental para a minha tomada de decisão. Ela falou, sucesso é uma medida... Sucesso é uma moeda individual. E pode parecer, assim, uma coisa muito batida, muito banal, né? Mas aquilo me fez pensar muito... Naquela época, né? Isso a gente está falando, assim, de muitos anos atrás. Eu pensei, cara, é uma moeda individual. Eu crio o meu conceito de sucesso. Então, é um conceito relativamente novo, a gente falar de um período sabático. Existem alguns estigmas, né, em relação a isso. Então, pessoas, assim, mais velhas, eu vejo falando com algumas pessoas mais velhas, elas não conseguem entender. Como assim você não vai trabalhar? Como assim? Meu pai ficou chocado, né? Aquele conceito de entrar numa grande empresa, ficar a vida inteira lá fazendo carreira, trabalhando sem parar. E eu falei, cara, essa frase dela me repercutiu muito, assim. E quando eu resolvi parar, eu estava na empresa dos meus sonhos. Eu estava, assim, num lugar que eu sempre quis estar. E as pessoas me questionavam quando eu fui dividir isso com elas. Falando, mas Dê, você trabalhou tanto para chegar aqui. Você sonhou tanto com isso. Você construiu tanto para estar aqui. E agora que você está aqui, você vai simplesmente deixar tudo sair? Sim. E eu falei, cara, sim. Porque o meu conceito de sucesso hoje, para mim... Assim, para outras pessoas, sucesso vai ser entrar numa empresa e escalar sem fim, assim, cargo atrás de cargo, atrás de cargo. Até subir, virar VP, presidente. Para outras pessoas, sucesso vai ser alguma outra coisa. Para outras vai ser empreender, vai ser... E para mim, sucesso, naquele momento, eu falei, sucesso para mim hoje é eu poder, numa quinta de manhã, a minha filhada tem natação, eu levar ela na natação, ela na piscina me abanar feliz, que a Dinta tá observando ela. Na quinta de tarde, eu levo ela pra gente visitar a Bisa, minha avó, que é a única que ainda tá viva, já tem mais de 90 anos. Não sei quantos anos mais ela vai ter. Eu poder, numa terça-feira, almoçar com um amigo meu, sem pressa, sem ficar pensando na reunião que vai ter depois. Aproveitar que é o dia gratuito para entrar no MIS, no Museu da Imagem e Som, aqui de São Paulo, ver a exposição do B.B. King. Então, assim, para mim, o conceito de sucesso hoje é outra coisa. E naquele momento era isso que eu queria. E também não ficar presa às nossas decisões passadas, né? Então, assim, acho que em vários aspectos isso é importante na vida. Tem gente que decidiu fazer uma determinada faculdade lá, quando eu tinha 17 anos, quando a gente não sabe nada da vida, do mercado, o que a gente quer. E aí essa pessoa não precisa ficar presa, a gente não é escravo das nossas decisões que faziam sentido naquele momento. Se depois de 10 anos essa pessoa decidir que essa profissão não faz mais sentido, faz uma transição, não é escravo dessa decisão. A pessoa que decidiu
que ela ia entrar naquela empresa, ela ia se dedicar até virar alguma coisa, determinado cargo. Chega um momento que ela sente que não é mais aquilo que faz sentido, que ela quer fazer uma pausa, não interessa o que os outros estão pensando. Porque o que é sucesso para o outro não é o que é sucesso para mim. Então, acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Muita terapia pra gente chegar nesse momento. E acho que, assim, essa questão do sucesso hoje, eu acho que depois aí de pandemia, toda questão de home office, né? As pessoas têm valorizado cada vez mais aí a qualidade de vida, né? Tipo, eu não quero voltar para um emprego em que eu tenho aqui todo dia, né? Presencial, porque... Eu tô prezando mais pela qualidade de vida. Antes a gente pegava horas de transporte, ia, não tinha, né, nada, não conseguia fazer nada, né? Era só o trabalho ali e o trajeto. Agora a gente tá entrando mais nessa questão assim, o que é sucesso para mim? Para mim, sucesso é poder trabalhar de casa, da hora, né, da onde eu quiser, etc. Então acho que tá mudando muito isso, né? Tipo, apesar de, que nem você falou, para mim é poder ir no meio da tarde lá, levar minha sobrinha, etc. também. Mas mesmo trabalhando também, né, mudou muito isso, né? Tipo, hoje as pessoas valorizam muito mais essa questão de você poder trabalhar da onde você quiser, fazer o seu próprio horário e tudo mais, do que, né, tá fixo num lugar um comentário ali, né? Que eu queria colocar, não é nenhuma pergunta, mas um comentário pelo que você falou, assim, sobre outras gerações, como elas lidam com o trabalho, como elas lidam com o conceito de sucesso e tal. Eu acho que também tem uma questão de conquistas, de algumas coisas já estarem conquistadas para algumas gerações, né? E talvez para o seu pai, não que a sua geração, então, mas você conseguiu conquistar ao longo da sua jornada e aí a próxima geração já tem essas conquistas, depende da pessoa, claro, de tais privilégios, de já terem algumas conquistas pré-setadas, né, para a vida dela. Então, isso também vale muito. Porque talvez para a geração dos nossos pais e para a nossa geração, quando a gente estava começando a nossa carreira, a gente queria muito crescer porque algumas coisas não estavam garantidas. E aí isso vou tirar um período sabático é muito louco. Não dá? E talvez agora, na sua idade, nesse momento e tal, você já adquiriu uma maturidade até financeira de falar, agora dá. E também tem tudo isso, né? De se colocar, de falar, putz, agora dá. E também maturidade no sentido de... Aí você colocou o conceito de sucesso, você também colocou o conceito de sucesso, que vai mudando, porque isso também entra muito no jogo, né? Tem gente que não vai conseguir colocar e colocar isso na questão. Era só um comentário, mas eu queria colocar também, a gente falou sobre o porquê de você ter colocado... o período sabático na sua vida e tal, e se seria algo relacionado a saúde mental ou não, ou se não precisa ser necessariamente, hoje está muito falando sobre burnout e tal, mas às vezes não necessariamente o burnout, alguma exaustão, foi relacionado a isso? Teve algum outro motivo? Qual foi esse motivo? Eu já tive burnout antes, né, em outro momento. Dessa vez não foi ligado a burnout. Acho que uma exaustão que eu não poderia dizer que era uma exaustão do conceito que a gente tem hoje, né, de realmente ter um colapso físico, mental ali acontecendo para a pessoa. Muito mais a um desejo de pausa, né? Então, o meu caso não foi, mas muita gente usa, né, como uma ferramenta para lidar com um momento de burnout, né? Acho que é importante nas empresas também a gente não precisar chegar nesse ponto, né? A gente ter o cuidado com saúde mental para que as pessoas não precisem. Vou aproveitar um ponto que você comentou também sobre esse caminho que a gente faz mentalmente para até chegar nesse momento de pensar, quero dar uma pausa, né? Putz, quero tomar essa decisão. E aí você falou das conquistas, né? Eu acho que é importante também a gente ter um disclaimer aqui para quem está nos ouvindo, entender que a gente também somos pessoas que têm aqui uma consciência social, de entender que, apesar de a gente estar falando aqui para muitas pessoas que podem estar nos ouvindo, a gente sabe que, infelizmente, não é para absolutamente todo mundo, né? Nem todos vão ter essa oportunidade. Querendo ou não, a gente tem aqui uma bolha para quem a gente está falando. Porque para tirar um sabático, vai ter determinados motivos que vão fazer a pessoa querer tirar esse período, né? Alguns vão requerer mais aporte financeiro, alguns vão precisar de menos. Mas eu não posso
ter a pretensão de achar que eu falo aqui para uma mãe solo de 2 filhos que foi abandonada pelo pai das crianças e ela trabalha lá 2 empregos para conseguir sustentar todo mundo. Sim. E dizer para ela que é só ela guardar um pouquinho de dinheiro e ela para de trabalhar por um ano, né? E é simples assim. Então a gente sabe que tem um recorte social aqui importante, mas tomara que cada vez mais a gente tenha, além de diminuir a desigualdade social, mas que a gente tenha mais oportunidades de proporcionar isso para mais pessoas, né? E que eu acho que é legal a gente aproveitar o momento aqui para desmistificar um pouquinho também, né? Essa questão desse aporte financeiro que precisa, os formatos diferentes que a gente pode ter. Então, no meu caso, eu posso adentrar um pouquinho melhor depois como que eu fiz o meu planejamento, né? Como que foi específico, mas assim, trazendo alguns exemplos. Eu tive um plano faz uns 6, 7 anos, uma época que eu estava pesquisando sobre intercâmbio voluntário. E aí eu tinha 2 tipos que estavam me brilhando o olho. Um era na Tailândia e um era em Gana. Na Tailândia seria trabalhando numa reserva de elefantes, e aí você vai lá, trabalha dando banho ali nos elefantes, alimentando e tal, e eles te dão uma moradia, e acho que era 2 refeições por dia, uma coisa assim. Então era uma forma de tirar um período sabático, né, sair da minha carreira por um tempo, tendo uma experiência cultural em outro lugar, né, viajando para um outro país, mas o custo de moradia, etc., reduzido, né, nesse caso. Uhum. Então, claro que tem outros custos que a gente precisa arcar na viagem, mas não é como se fosse o custo de quem sai do seu trabalho para ir viajar e explorar 30 países pelo mundo, né, parando em hotel, em Airbnb. O de Gana seria dando aula de inglês para crianças lá na região, e eles também dariam uma moradia. Eu tenho um amigo meu, para trazer outros exemplos, que ele trabalhava aqui num grande banco, em São Paulo. Ele saiu faz uns 2 anos porque apesar de ter uma carreira em banco, ele era muito poeta. Ele escrevia muito bem, assim. E ele queria muito explorar essa coisa da escrita. E aí ele disse, cara, eu quero tirar um sabático para explorar esse lado, né, e tal. E aí o que ele fez foi, queria estar num lugar que inspirasse ele. E aí ele tirou o custo que ele tinha do apartamento aqui do aluguel de São Paulo, entregou o apartamento, foi para um hostel lá na Bahia, numa praia, morando super bem. No hostel, a gente tem essas oportunidades, né, em diversos lugares, de trabalhar, fazendo algum tipo de serviço, em troca eles dão, né, um leito, né, dão um leito, parece hospital, dão uma cama, né, dão um quarto ali, enfim. Então, ele cuidava das redes sociais daquele hostel. Então, ele não tinha mais o custo de vida aqui de São Paulo exorbitante, né? Estava morando num lugar mais simples, né? Numa praia pequena. Não tinha mais o custo do aluguel e não tinha lá um custo de moradia, né? Ele tinha, claro, outros custos de alimentação, etc. Mas isso a gente vai ter em qualquer lugar, em qualquer Sim. situação, trabalhando ou não. Então, assim, ele teve um sabático com um custo reduzido em relação ao que ele tinha antes como estilo de vida. Acho que depende muito, então, do estilo de vida que a pessoa tem e do estilo de sabático que ela quer tirar, né? Vai ter formatos e formatos que vão exigir mais ou menos planejamento financeiro, né? Então, acho que é importante pensar nessas possibilidades. Uma coisa que eu pensei foi estava pensando enquanto você estava falando, qual a forma que você olha a vida em si, né? Tipo, como você olha a vida em si no sentido de... Você estava falando, claro, quando você comentou sobre recorte social, claro que isso tem que ser levado em consideração, mas às vezes a gente olhar... tem que ser feito o que todo mundo está fazendo, né? Tem que ser... acho que o que mais está me pegando... Sucesso é uma moeda individual. Sucesso é uma moeda individual. Então, esse do sucesso é o melhor, porque todo mundo a gente fala muito de efeito manada e tudo mais. Tem que pegar... O próximo cargo é o que foi definido pela empresa ou que você... Será que você realmente quer aquele outro cargo? Será? E até na geração Z, né, já se discute muito que eles não almejam, né, essa carreira de ascensão exorbitante, porque quanto mais alto cargo, mais responsabilidades, mais cobrança, mais pressão, e que eles hoje valorizam muito mais. Talvez não ter o salário tão alto, não ter o cargo tão alto, mas tá numa vida mais tranquila, um dia a dia mais leve, né? Não sei, não vou entrar no mérito da discussão, né? Sim, eu acho que é importante mencionar que esse conceito de sucesso e a moeda individual de sucesso, cada um tem a sua, ela também vale muito. Eu acho que vale até mais da porta para fora da empresa, do emprego, do que dentro, porque... Quando você comentou comigo, quando eu fiquei sabendo que você estava nesse negócio de período sabático, que até então era um negócio muito místico para mim,
Você falou, eu e o Bruno questionando, mas como que tem dinheiro pra isso? De onde que tira dinheiro? A gente tava bêbado no dia. E a gente indignado. A Denise é rica, eu não sabia disso. Sim, as pessoas, todo mundo acha que eu sou milionária, né? Aí você falou, mas qual que é seu estilo de vida? Mas não Quanto é? que você quanto que você precisa pra viver? E aí, na minha cabeça, não tinha esse tipo de reflexão. Pô, eu ganho X... se eu vivesse com o estilo de vida mais barato possível, eu poderia guardar uma fatia desse salário. Na época, era realidade, mas eu não pensava nisso. E eu gastava praticamente meu salário inteiro. Ou seja, você meio que salvou minha vida e nem tá sabendo. E aí, eu fiz uma redução drástica de estilo de vida. Não que o estilo que eu tenho hoje não seja confortável, ele é confortável, mas, assim, o custo da minha casa é ridiculamente menor. Passeios, eu procuro muito passeio de graça, que tem opção em São Paulo. Tem muita coisa que hoje eu faço bem mais planejada. Aí eu guardei uma porcentagem realmente grande do meu salário fazendo essa redução drástica. E eu tô de boa e acordando tarde a semana inteira. Sim. Só que isso de qual é o estilo de vida, qual é seu estilo de vida, as pessoas também têm essa preocupação. Pô, eu tenho que ter o melhor estilo de vida possível. Qual que é o melhor carro que eu posso ter dentro da grana que eu ganho? Qual que é o melhor lugar que eu posso morar? Principalmente... Quem tem filho, qual é a melhor escola que eu consigo pagar para o meu filho dentro do salário que eu tenho? Então, não é só eu tenho o melhor cargo, eu ganho o melhor salário que eu podia dentro do que eu consigo entregar. Eu acho que essas outras questões, talvez elas são agravantes maiores até para inviabilizar essa saída. E talvez é o ponto que eu gostaria de convidar vocês, ouvintes, pessoas que estão nos assistindo. Qual é o estilo de vida que você pode ter? Qual é o estilo mais simples que você poderia ter, mas que te traga mais qualidade de vida? Eu conheço várias pessoas, assim, acho que quando eu fui dividindo isso com amigos conhecidos, eu ouvi de muita gente aquela coisa assim, nossa, eu queria muito, nossa, meu sonho, mas eu não consigo. Eu parava, eu pensava, e para várias eu falava, cara... Mas, assim, pessoas... E aí eu tô falando de gente que eu tinha uma noção, né? De como que era a situação dessa pessoa. Ela não ganhava muito menos do que eu, né? Não era, assim... Mas é uma pessoa que fazia 1-2 viagens internacionais por ano. Uma pessoa que vivia num lugar... Um bairro legal, que eu sei que o aluguel é caro. Uma pessoa que toda semana tá jantando em restaurante bacana. Viaja para festival e tal. Então, assim... É uma questão de prioridades, não é uma questão de escolhas. Se essa pessoa não tem, eu entendo. De repente, ela não tem o dinheiro guardado para parar agora e fazer. Mas se para ela for importante, pô, daqui a 1 ano, 2 eu quero parar. Nesse 1 ano, 2, eu posso mudar alguma coisa no meu estilo de vida, né? Que vai me proporcionar isso. E tem muitas pessoas que às vezes querem e elas não se dão conta que elas já podem. Não precisam nem fazer mudança, redução, assim, de custos na vida que elas têm. Como é que foi para mim o momento que eu me dei conta, né? Que foi meio que aquela coisa eureka, assim... Que eu tava pensando, nossa, eu lembro do dia que eu pensei assim, foi um dia desgastante. Se eu pudesse simplesmente, né, não ter só uma fériasinhas de 15 dias, né, dar uma descansada maior, assim, parar de trabalhar um tempo. E daí eu parei assim, eu pensei, mas será que eu não posso? Deixa eu ver, né, quanto que eu tenho guardado aqui? Porque, claro, né, eu ganhava meu salário, eu sempre guardava, não gastava tudo, mas aí eu olhei, quanto que eu tenho guardado? Aí comecei a botar na ponta do lápis. Qual que é o meu custo de vida hoje? Quanto que eu tenho aqui de tudo, de aluguel, de alimentação, quanto que eu gasto? E aí eu considerei tudo, né? Se eu parasse de trabalhar, eu teria que pagar plano de saúde, eu não teria mais VA, VR, né? Enfim. E fui botando tudo na ponta do lápis. Quanto que eu gasto hoje, mais ou menos, de cartão de crédito, disso, daquilo. E aí eu fui pensando, então por mês, se eu precisasse de tanto aqui por mês para sobreviver, e vou botar mais uma gordurinha. Meu planejamento financeiro foi, vou deixar mais uma gordura aqui considerável todo mês, porque se acontecer um imprevisto. Né? Se acontecer qualquer coisa, ou se no meio do caminho eu tô saindo sem plano nenhum, se no meio do caminho eu resolver que eu quero fazer alguma coisa que requer um investimento, e de fato depois eu tive, né, no meio do caminho, um tratamento que eu tive que fazer, né, eu tive um gasto que não estava planejado no início, e que bom que eu planejei essa gordura para isso. E além disso, mais uma reserva financeira, que acho que hoje, independentemente de sabático, né, ainda bem que a educação financeira está sendo um pouco mais disseminada, todo mundo precisa ter uma reserva. E ainda coloquei mais ali uma reserva de uns 6 meses, porque no momento que eu decidi voltar para o mercado,
talvez eu não vá conseguir imediatamente, talvez eu demore algum tempo, né? Então, além do que eu vou precisar para me manter durante o período sabático, no momento que eu quiser voltar, se eu ainda ficar mais algum tempo sem conseguir, eu preciso ter uma reserva de uns meses. E aí eu coloquei tudo isso, eu vi quanto que eu tinha guardado e eu me dei conta, cara, eu posso, sabe? Eu posso. E aí que eu me organizei para isso. Então, acho que tem duas formas. Uma é a pessoa perceber que ela já tem o dinheiro, foi o meu caso, né, que ela guardou por muito tempo, tem esse dinheiro, e aí ela entender, então eu tenho o suficiente para ficar parada, se eu quiser, por 8 meses, por 3 meses, 6, 1 ano, 1 ano e meio, 2. Ou o caso da pessoa que, olha, assim, eu não tenho suficiente, mas eu quero muito. Então, eu preciso acumular X. Quanto tempo eu demoro para guardar esse dinheiro, começar a se programar, investir. E até pensar, quando vai fazer um investimento, eu, no meu caso, estava colocando em renda fixa, eu não podia botar em renda variável, não era uma possibilidade eu perder dinheiro, né? Então, eu também, até quando eu ia investir, né? Vou colocar nesse CDB, nessa LCI, LCA, qual que é o prazo de investimento dessa aplicação? Porque quando que eu vou precisar desse dinheiro? Eu preciso desse dinheiro daqui a 6 meses, eu preciso daqui a 1 ano. Então, é um planejamento que é importante ser feito. Então, tem diversas formas de se preparar para isso. A financeira, claro, geralmente uma das principais, mas como a gente já falou antes, tem outras formas de se preparar para um período sabático que exija menos financeiramente, né? Que ela consiga ter um custo de vida menor. Denise, e você comentou que está saindo agora desse período sabático. Como que está sendo o processo? Como que é sair do período sabático? Recém começou agora, né? Então, eu estou começando agora a contatar as empresas, assim, muito aos poucos. Ainda nem fiz aquele post de LinkedIn falando, galera, estou voltando, quem tiver aí indicações me chama, né? O que eu estou sentindo claro que vai depender muito do mercado em que a pessoa trabalha. Se a pessoa era uma empregada CLT, se ela era uma autônoma empresária, né? Depende do que ela fazia antes e para que cenário ela vai voltar. Mas eu sinto que o mercado, ele é bem receptivo também, assim, as pessoas são super interessadas em ouvir, né? Não sinto nenhuma restrição de recrutadores, de gestores de posição, assim, em relação a nossa, né, você ficou parada, né, uma pessoa que está desatualizada. E olha que eu trabalho com tecnologia, né, que muda todos os dias. E mesmo na área de tecnologia, eu não sinto, assim, que existe algum problema em relação a isso. Acho que agora eu vou descobrir, esse retorno de como vai ser, eu vou descobrir porque ele está começando agora, vai ser daqui para frente, né? Então, daqui a pouco eu volto... De como serão as perguntas, né? Exato. Do que você... Porque às vezes também pode ser positivo ou negativo no sentido de, você ficou parado, ou então pode ser o que você aprendeu com esse período e explorar isso. Eu senti mais essa segunda linha, assim. Que é bem legal. Exatamente. Mas é porque eu acho que é isso, é um assunto que ainda tá relativamente novo, né, de alguns anos para cá, e muita gente interessada, então eu acho que as pessoas também querem entender melhor. No meu caso, por exemplo, que eu morei um tempo na Austrália, não foi assim um período sabático e tal, mas foi realmente porque queria morar lá e realmente não queria voltar, mas acabei voltando. Mas acabei, claro, morando num país que falava inglês e aprendendo inglês. E para voltar para o mercado de trabalho aqui, voltei com uma outra língua. Então, quando me perguntavam, mas por que você ficou 2 anos aqui? O que aconteceu dessa empresa para essa? Aí eu explicava e tal. Então, acabava sendo algo positivo na visão das empresas, porque aí eu explicava, então nesse período eu ganhei uma outra língua, então colocava isso como algo positivo. Foi até um avanço de carreira para você, né? Que as pessoas podem achar que é um retrocesso, e no seu caso te proporcionou ir muito mais além. Tem que eu tinha que colocar como, olha, ganhei uma outra língua que para você, entre aspas, para você empresa, também vai ser bom. Então dá para colocar assim também para o mercado. Aprendeu a surfar, né? Jogar rugby também. Várias skills novas hoje. Sempre bom. Sim. Mas assim, a gente separou também uma outra pergunta, mas acho que isso também é bem individual, sobre o timing de cada pessoa. Você acha que tem uma idade ideal para ter? Cara, eu não acredito. Eu acho que essa decisão do sabático, ela é muito cruzada com outras decisões de vida, escolhas de vida, né? Então, eu acho que depende muito do momento de vida que a pessoa tá, do contexto, do cenário da vida dela, né? E até o motivo desse sabático, né? Sim. Então, tem assim, eu conheço mães que voltaram da licença maternidade, não se adaptaram, né? E pensaram, cara, eu quero aquele bebê tão pequeno, eu quero poder ficar mais com ele, mais de perto. Então, tiraram um sabático muito mais para poder acompanhar ali a criação do filho nesse início de vida e postergar um pouco esse retorno.
mas é quando ela sentir a necessidade. Então, acho que é uma resposta muito individual. E, assim, a pessoa pode sentir a necessidade de tirar um sabático com 25 ou com 45. Eu acho que isso não tem regra, sabe? Sim. Não tem regra. O mais jovem por exemplo, quem acabou de sair do ensino médio, não sabe o que quer fazer da vida, tá ali e tá muito cansado de vários anos estudando pra caramba. Não é só pra gente que tá no mercado de trabalho. Eu vejo bastante jovens também que têm essa necessidade de ter um período ali pra esfriar a cabeça, pensar melhor Até pra se conhecer melhor, pra né? faculdade, Exato, assim, né? exato. Fala, Antes, "Eu vou fazer, né?" antes de entrar na Exato. faculdade, Exato. ter esse período. Porque, Se assim, eu com pudesse- 17 anos, o que a gente sabe da vida, né? Tem gente que, pô, Se eu pudesse 30 falar e comigo tantos, mesmo... A gente ainda não Exato. sabe. com 18 anos, Se eu também pudesse- fala, em vez de ir direto pra faculdade, dá um tempo aí, vai refletir, né? Se eu pudesse falar comigo mesmo, é que assim, tem várias questões, né? Mas assim, se eu pudesse voltar no tempo e falar, olha, dar uma dica pra mim mesmo, falar, velho, não faz faculdade agora. Porque olha, pra mim mudou tanta coisa, né? Assim, por isso que eu sempre falo, o que a gente sabe da vida com 17 anos, né? Decidir uma coisa ali que vai ser uma escolha para sempre é muito improvável. Por isso que eu foco em não sermos escravos das nossas escolhas do passado, que faziam sentido naquele momento no passado. Sim. A gente é mutável, né? A graça da vida é isso. Quais seriam, então, para fechar, né, a pergunta, quais são os elementos chaves aí, né, que diferenciam um período sabático do bem-sucedido, né, para um que não traz, assim, os benefícios esperados e desejados? Aí eu né, acho que tem que você diria? voltar pro sucesso, uma moeda individual, né? Porque assim, sim, exato. bem-sucedidos pra quem? Aí eu vou dizer assim, tem pessoas que podem olhar pro meu sabático, aí eu vou falar da minha experiência, né? E pensar, putz, mas ela ficou, pra quem tá ouvindo, né? Agora eu vou fechando 2 anos de sabático. Nem ia ser tanto tempo. Na verdade, eu tive um contratempo, eu tive que fazer um tratamento de saúde que acabou postergando, né, o meu retorno. Mas assim, então no fim deu 2 anos. Eu resolvi esperar esse tratamento terminar para voltar para o mercado sem ter essa preocupação, né? Voltar com a cabeça fresca. E aí tem gente que vai olhar e pensar, cara, se eu tivesse ficado 2 anos sem trabalhar, putz, eu tinha viajado, conhecido 30 países, eu tinha feito um mestrado, e vai olhar e dizer que foi totalmente mal sucedido, né, o meu período. Mas é bem sucedido para quem? Se é conforme aquilo que é sucesso para mim ou conforme o que o outro quer projetar do que é sucesso para ele, que é projetar as expectativas dele em mim. Então, eu acho que desde que a gente se programe, que nem eu disse, vai ter gente que vai querer escalar o Everest, a pessoa se programa, vai lá, vai se preparar fisicamente para ter o condicionamento, vai guardar o dinheiro que precisa, né? Vai se programar, vai lá. Ela tem que se programar para executar aquilo que é o plano dela. Se o plano dela é ficar em casa cuidando da família, se o plano dela é ir fazer um intercâmbio, o que é o plano dela? Ela se preparar para executar aquele plano. E se ela conseguir aquilo, foi bem sucedido, porque o que importa é o que ela queria, né? Não uma expectativa que o outro projeta na gente. Eu acho que a questão financeira pega muito também para a realidade do brasileiro. Claro. E talvez o que eu consideraria como bem-sucedido é não passar tanto perrengue. Se eu me planejei para ficar 1 ano nesse período, ainda que sem fazer nada, ainda que dando rolezinho de bike na Brasleme, como tenho feito. É ótimo, né? O fato de não passar perrengue, ele é relevante porque, assim, eu planejei ficar 1 ano fora. E aí surgiu uma oportunidade de viajar 30 países. Pô, tô com grana, vou viajar 30 países. Aí passou 2 meses, gastou toda a grana, acabou o sonho no segundo país. Planejamento é chave. Aí volta, não consegue outro trampo O euro tava bem rapidamente, alto. porque a Aí gente tem que pedir não dinheiro arruma na trampo rua de uma pra semana comprar para passagem de outra. volta. Então, isso de legal. ter o planejamento e seguir o planejamento e não fazer loucura no caminho, porque só se vive uma vez, perder um pouco desse pensamento de só se vive Só uma se vez, vive uma vez. em alguns momentos é importante. Então, eu Sim, consideraria sim. isso. Por isso que é importante, né? Guardar aquela gordura a mais, Sim, ver o seu sim. custo, né? Guardar aquela gordura a mais e ainda uma reserva, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que saiu para um sabático, queria ficar 1 ano, só que depois de 3 meses o cachorrinho dela teve, eu não sei que
que questão de saúde ele teve. Ele ficou muito doente, começou a gastar horrores. E ela teve que voltar, assim, em 3, 4 meses dela teve que voltar. E com muita urgência, né? Teve que voltar, assim, para uma situação, numa vaga, não era exatamente o padrão de vida que ela tinha antes, teve que mudar. Por isso que é importante a gente entender que imprevistos podem acontecer para qualquer um em qualquer momento, né? Então, se programar para isso, mesmo que seja um sabático low cost, que a pessoa não vai gastar tanto, mas pensar que pelo menos uma reserva financeira ela tem que ter para caso algo aconteça, A gente né? estava falando disso ontem, né? Dos imprevistos, tipo, tem muita gente falando assim, não, mas você ganha tanto, é só você guardar tanto para tal coisa, mas aí vem a vida e atropela, né? E aí, a vida acontece, acabou o planejamento, né? A vida tá né, nem cara? aí pros Não tem nossos como. planos, por isso que a gente tem que ser mais esperto que ela, né? Exatamente. Se precaver. E você comentou até de Everest, o Luiz já tá preparado, já tava escalando hoje muro de túnel lá no... Pra chegar aqui no podcast. Imprevistos acontecem, né? Exato. O pneu do Uber furou hoje, tive que... Atrasou um pouquinho aqui, daí, né? Mas, boa, finaliza aí, Brunão. Bom, gente, então a gente já foi além um pouquinho do nosso tempo hoje, mas foi um prazer imenso aí receber Denise aqui, vários ensinamentos sobre sabático. Estamos todos prontos já agora para nossos períodos aqui sabáticos. Esperamos que a gente tenha conseguido ajudar as pessoas a desmistificar, ajudar as pessoas a se preparar. Exatamente. Que as empresas também tenham mais programas de incentivo, né? De licença. Com certeza. A gente nem tem muito dado que a gente nem comentou aqui, né? Mas depois a gente pode trazer aí. Nos chamem ali nos comentários do canal, a gente compartilha mais informações. A gente pode até, quem sabe, gravar um próximo, né? E juntar outros assuntos aí também. Mas é isso, queria agradecer, Denise, pessoal, todos. Se vocês quiserem deixar as últimas palavras claro, aí. E vocês que estão ouvindo, venham conversar com a gente, tirem seus crachás e apareçam nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, para contar as experiências de vocês também, o que vocês pensam sobre o período sabático. Sugestões de temas, né? Sim, se quiserem participar aqui com a gente, manda mensagem e é isso, pessoal. Muito obrigada aí pelo seu tempo. É isso. E obrigada aqui pelo papo, né, gente? Boa. Muito bom. Sempre bem-vinda. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.